Olá, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, esteve no Senado para expor com mais detalhes a posição do governo sobre o novo Código Florestal. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Rodrigo Hollenberg. Ele é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, uma das comissões que promoveram esse grande encontro. O senador já não é o primeiro, a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Reforma Agrária e Agricultura têm feito juntas audiências públicas para discutir o tema. Agora, com a exposição da ministra, fica mais claro o caminho que deve ser adotado pelos senadores na discussão da matéria? Não, sem dúvida. Eu entendo que o primeiro grande aspecto positivo dessa audiência pública conjunta foi o ambiente de serenidade, o ambiente de diálogo em que ela ocorreu. Sem radicalismos, cada um colocando com muita tranquilidade, com muita firmeza as suas posições, com o objetivo de construir um código florestal que seja o melhor para o Brasil. Só reforçou em mim a opinião e a convicção de que será possível construir um grande entendimento em relação ao Código Florestal, que ofereça ao Brasil uma legislação que trate do uso e da ocupação do solo, dando tranquilidade e segurança jurídica aos nossos produtores rurais, mas que também tenha olhos voltados para o futuro, construindo instrumentos ambientais, instrumentos econômicos que valorizem a preservação. E ouvir a opinião do governo sobre vários pontos é muito importante, até porque, em última análise, é o governo quem vai implementar grande parte das medidas propostas no Código Florestal. O senhor mencionou, e a ministra também mencionou, a necessidade de se pensar a floresta com um sentido muito mais amplo, falar de gestão de floresta, de uso desses recursos potenciais que o Brasil ainda usa muito pouco, é praticamente criar um novo braço da discussão do Código que hoje ainda não consta do texto. Dá para fazer isso na discussão do Senado e apresentar essa matéria de volta à Câmara já pronta nesse aspecto? Veja bem, é fundamental fazermos isso. Nós temos a parte que trata do uso e da ocupação do solo. Existem algumas divergências claramente colocadas, especialmente em relação à emenda 164, que abre demais as possibilidades de supressão de área de preservação permanente. Eu tenho convicção que o texto anterior do relator Aldo Rebelo é muito melhor do que o texto aprovado em função da emenda, em que previa apenas, excepcionalmente, a supressão de área de preservação permanente em casos de baixo impacto ambiental, em casos de utilidade pública e interesse social. Precisamos corrigir isso, deixando muito claro, tratando com muita clareza e sem dúvidas jurídicas o código, para deixar muito claro que nós não queremos estimular qualquer novo tipo de desmatamento e que precisamos tratar de forma diferente aquelas pessoas que desmataram porque ainda não havia essa preocupação ambiental e era da cultura das populações há 30, 40 anos atrás, plantar até próximo dos córregos, nas áreas mais férteis. Temos que diferenciar daqueles que cumpriram a lei quando fizeram o desmatamento, embora a legislação hoje seja diferente, daqueles que desmataram de forma criminosa, já tendo conhecimento da nova legislação. E tiveram oportunidade de se adequar e não o fizeram ao longo dos anos, né, senador? E esses não podem ser tratados da mesma forma. Agora, é claro que nós temos que construir instrumentos econômicos que estimulem a preservação. Eu, por exemplo, coloquei para apreciação do conjunto de senadores, nós temos, por exemplo, hoje técnicas agrícolas desenvolvidas pela Embrapa que são reconhecidas mundialmente como técnicas extremamente sustentáveis para o meio ambiente. Me refiro, por exemplo, à integração lavoura, pecuária e silvicultura, em que numa mesma área de terra e no mesmo período, no mesmo ano, no mesmo se utiliza parte do período para plantar grãos, outra parte como pastagens, consorciando com a plantação de árvores. E isso tudo otimiza, aumenta a produção, reduz custos e é claro que ao fazer isso a gente reduz a pressão sobre novas áreas de cerrado. Ou seja, pelo que o senhor está dizendo,